o bloqueio. E o divórcio, o que acontece, Bruno? Quando um pai divorcia, né, os pais divorciam, vai afetar o quê? Dificuldade de casar, dificuldade de se relacionar, dificuldade de constituir família, porque a maior referência de casamento que deveria ser seus pais não foram. Então pode acontecer também quando os pais separam, que isso não venha acontecer contigo, meu irmão, e com ninguém que está aqui na aula, mas é naturalmente que venha também possibilidade de divórcio no casamento, por causa de repetir padrões do qual você presenciou. Então você acaba repetindo aquilo que os seus pais fizeram. A Bíblia chama isso de maldição hereditária, mas se a gente for estudar a neurociência, isso se chama repetição de comportamento, que é a mesma coisa. Repetição comportamental. O avô separou, o pai separou, o filho separou e o neto separou. O avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra e o neto é alcoólatra. O que acontece? É de tanto presenciar, tanto ver e ouvir, você está sendo programado a viver tudo que você viu e ouviu na sua primeira e segunda infância, principalmente. É a época mais fértil que a criança tem, de programação mental, de crença. O caráter da criança é formado até os 7 anos. E o estado de consciência plena, a consciência completa de uma criança é formada aos 12 anos. Por isso que em outros países, na Europa, por exemplo, Estados Unidos, crianças, quando completam 12 anos, já se tornam adultos. Aqui no Brasil, né, América do Sul, se tornaram adolescentes. Nós estamos só um pouquinho atrasados. Uma criança de 12 já é adulto, em qualquer outro país, mas no Brasil não, é adolescente, né, ou aborrecente. Essa criança ela foi programada na primeira infância, que é do 0 ao 6, e na segunda do 7 ao 12. E a principal programação vem de pai e mãe. Então tudo que seus pais falaram, fizeram, agiram, como se tratavam um ao outro, se trouxe segurança, consolo, afeto, tudo isso eles são responsáveis. Porque a maior convivência de vocês, a minha também, foi com quem tinha nossa guarda, principalmente até os 12 anos de idade. Nunca tive um bom... eu sinto, como aí, continuo aqui, lembro quando minha mãe falava que não era igual meus primos. Perfeitinho, eu sinto rejeitado. Nunca tive um bom relacionamento com a minha mãe. Acho que tenho mais necessidade de aprovação que insegurança. Não consigo definir, mas vocês vão achar aqui, hoje. Mas por que fiquei insegura depois da traição? Porque tinha tanto amor próprio em mim e hoje não mais. Aqui, ó, por exemplo, a traição, né? Eu acho que talvez, não sei se foi de cônjuge ou foi presenciar os seus pais traindo. Isso também nasce insegurança. E sentimento também de rejeição, né? Porque, um exemplo, se você vê seu pai e sua mãe separando, você já vai entrar num casamento inseguro, algo que possa acontecer contigo. Então foi marido. Então quando você passa por uma traição, naturalmente, qualquer outro relacionamento que você vai buscar ter, o dano foi tão pesado que você tem dificuldade de confiar em uma nova pessoa e você acredita que essa pessoa vai fazer o mesmo que o outro fez. Porque os danos que o outro gerou está no seu inconsciente. Então você vai se relacionar cheio de reservas, insegura. Aí a insegurança já não fica só no relacionamento, fica em negócio. Acredita que vai ser traído, passado para trás, vai perder oportunidades porque o outro ou a outra pessoa, ela inconscientemente traz uma semelhança com a pessoa que te traiu. Então, bloqueios emocionais, eles são gerados com ou sem intenção, principalmente das pessoas que nós mais amamos. Tá? Essas pessoas geram bloqueios com ou sem intenção. Igual bloqueio de autoimagem, por exemplo, você se sente feio, feia. Palavras como você é feio, você é feia, vindo de um pai, de uma mãe, ou de uma pessoa muito importante na sua vida, hoje você é um adulto que tem problemas de autoimagem, assim como eu tinha. Bloqueio de necessidade de aprovação, insegurança, rejeição, autoimagem. Bloqueio de abuso sexual. Às vezes você foi abusado sexualmente por um padrasto, um tio, um irmão ou alguém muito próximo. Quando a pessoa sofre um abuso, ela está sendo afetada os 5 sentidos, que são todos. E para mim o pior bloqueio emocional que existe é o abuso sexual. Porque o abuso sexual ele gera na pessoa insegurança também de se relacionar. Dificilmente ela vai confiar. Quando ela consegue constituir família, essa pessoa, ela tem dificuldade de ter intimidade sexual, faz sexo por fazer, porque inconscientemente toda vez que ela vai ter ali a sua intimidade com o seu cônjuge, ela não vai ter prazer
né, como deveria ter. Faz por necessidade ou para suprir o outro. E isso acaba também afetando o casamento. Isso é um bloqueio que vem do abuso. O abuso ele gera uma outra situação, por exemplo. Tem pessoas aqui, caso, independente se você concorde comigo ou não, mas eu tenho que falar, não estou aqui para você concordar comigo e também não estou aqui para te rejeitar, né, te condenar. Mas pessoas que têm comportamento de homossexualismo e desejo de ter relação com pessoas do mesmo sexo, comprovado cientificamente, nasce de 3 pontas. E as 3 pontas são essas que eu vou falar aqui. Um exemplo, um menino que é criado só por mulheres, mãe, irmã, tia, avó, prima, só mulheres. Esse menino que está crescendo só com mulheres, naturalmente ele vai desenvolver um comportamento feminino, porque ele está sendo programado por mulheres, não tem a figura do homem para programar ele o comportamento masculino. Então é natural que esse menino ele acaba desenvolvendo essa parte feminina. São as 3 pontas comprovadas cientificamente. A segunda ponta a menina é a mesma coisa, a menina que é criada só por homens, pai, irmão, tio, primo. Essa menina que está só com homens, não tem uma referência de uma figura feminina, naturalmente ela vai desenvolver o comportamento masculino. Tá? Vice-versa é a mesma coisa. A criança que presencia brigas de pai, como agressão física, agressão psicológica, traição e separação, o que está na cabeça dessa criança? Que pessoas de sexo oposto não dão certo. Então, inconscientemente, ela cresce com esse pensamento, com essa programação. Se a maior referência de casais, que era meu pai e minha mãe, não deu certo, então não existe referência. Então, ela acaba rejeitando inconscientemente para não passar por aquilo que os pais dela passaram, que eram brigas, confusões, agressões físicas, psicológicas, traições e separação. Essa é a segunda ponta que desenvolve um comportamento homoafetivo. E a terceira ponta é o abuso. Quando a criança é abusada sexualmente, comprovado de uma forma científica, é natural que ela venha rejeitar o sexo oposto e venha ter interesse de relação com pessoas do mesmo sexo. Isso aqui também é um bloqueio, pode ser resolvido? Pode. Várias pessoas vieram no jornada e em processos como esse, desbloquearam, deixaram de ter intimidade com pessoas do mesmo sexo e estão buscando constituir a sua família. Está tudo certo. Tem outros que não quiseram, está tudo certo também, você não é obrigado a nada. Eu só tenho que te trazer nível de consciência, porque tudo é programação. O que você presencia, o que você está vendo e o que você está ouvindo desde a sua infância, te programou a viver o que você está vivendo hoje. Você concordando comigo ou não. Sim, fui traída, vivo isso devido ao abuso. Ok. Sim, fui traída nos outros relacionamentos antes dele, então. Talvez você presenciou seus pais traindo, por isso que você atraiu pessoas semelhantes a seu pai e sua mãe. Então acaba presenciando. Talvez se você não presenciou, você passou por uma experiência também. Meus pais não traíram, ok. Talvez você presenciou algo nesse sentido, de amigos, pessoas importantes que passaram por isso. Ou a pessoa que também acaba passando por isso, não é que só cabe a você, né? Acaba também, tem a outra pessoa, tem um outro lado. Então, por ter o outro lado, a outra pessoa, e às vezes o que ela está sendo programado, o que ela viveu, ela acaba reproduzindo a mesma coisa. Pode mandar pergunta aqui, tá? O que nós vamos fazer agora? Eu falei que 1h30 encerrava, né? Só que a gente tem que fazer o desbloqueio para encerrar aqui. Vamos lá. Dentro do que foi falado, vocês podem fazer perguntas aqui. Bloqueio, eu vou falar de vários bloqueios aqui, eu quero que você fique atento agora e qual que é o sentimento ruim que você vai ter conforme eu estou falando, certo? Falei de rejeição, bloqueio de abandono, se sente abandonado, talvez você foi abandonado por alguém, esquecido em um mercado, por poucos segundos, aquela experiência negativa ali, você se sentiu abandonado e até hoje se sente que vai ser abandonado por alguém. Então, uma experiência de poucos segundos pode virar uma programação para o resto da vida. Rejeição, traição, escassez,
por exemplo, muitas privações. Você passou na infância, queria comer algo, seu pai e sua mãe falavam, não tem dinheiro, não enche o saco, não vou comprar. Palavras como essa faz você crescer sendo escasso. E você começa a repetir, não tem dinheiro para os seus filhos. E às vezes você está mentindo, porque você tem dinheiro e não quer comprar. E só que você deveria falar o seguinte, papai tem dinheiro, mamãe tem dinheiro, porém eu não vou comprar hoje. Por quê? Porque nós não vamos comprar. Temos outras prioridades. Então a fala é diferente, do que ao invés de falar, não tem dinheiro, dinheiro é sujo, não coloca a mão no dinheiro, dinheiro não dá em árvore, dinheiro você tem que respeitar. Escassez, muitas proibições. Então essas privações podem também afetar a sua vida financeira hoje, que às vezes acha tudo caro. Por isso que eu falei de comprar as coisas sem perguntar o preço. Já fui em vários restaurantes, em vários lugares, entrei já tipo assim, eu sei que aqui o almoço vai custar, no máximo aqui, eu estou pronto a pagar isso, mas eu sei que vai custar em torno de R$ 1.500. Se passar, eu pago também. Mas já entrei com a mente para almoçar com a minha esposa, já programando, sabendo que se der 1.500, está tudo certo, vou comer e vou embora. Alan, por que fazer isso? Para que você possa programar a sua mente com abundância, você não ser controlado. Então, quando a gente está controlado, a gente quer saber os preços, as coisas, e quando você tem abundância, pouco importa o preço. Tem valor? Eu quero. É importante? Eu quero. Independente. Só me dá porque eu tenho a moeda de troca. Então, precisa construir isso. Não sei se você sabe, mas quem estuda, se vocês têm conhecimento sobre PNL, mas na PNL diz o seguinte, existem duas máximas. A primeira máxima da PNL é, se alguém fez, eu também sou capaz de fazer. E a segunda máxima é, se ninguém fez, eu seria o primeiro a fazer. Então tudo na vida nós podemos conquistar. Depende da forma que a gente está lidando mentalmente e como nós estamos enfrentando as coisas. Talvez não tenhamos sabedoria para administrar, multiplicar e se apropriar daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Eu vou ler aqui que vocês mandaram as mensagens aqui. Ok, eu não consigo amar minha esposa como que amava de verdade, por conta de falar, por conta dela foram embora 4 vezes de casa. São experiências. Tem que significar como construir uma confiança e visão saudável de amor quando nossas referências familiares foram quebradas, fazendo desbloqueio. Quando não tem mesmo dinheiro. Tem duas formas que você fica, quando tem e não tem. Como que você reage quando não tem? Fica mal, triste, preocupado, estressado? E quando você tem, sente alegre, feliz, então quer dizer que o dinheiro está te controlando. Agora, se você consegue ter tranquilidade e paz, contendo o dinheiro e não tendo, e tendo uma posição, o dinheiro ele só revela o que nós carregamos, tá? Então nós precisamos estar no governo sobre o dinheiro. Por quê? Só tem duas maneiras de você lidar com o dinheiro. Ou você é senhor dele, e ele é seu escravo, ou ele é o seu senhor, e você é escravo. Então a forma que você lidar quando tem e não tem, mostra se você é preso ou não ao dinheiro. Como ter confiança ressignificando. Eu trabalhei em uma boate de LGBT, ok? Em Goiânia. E quando eu perguntava para os gays e lésbicas como era iniciar, a maioria relatava um histórico de trajetória de acordo com o que você falou. Isso aqui eu falei só o que é comprovado cientificamente. Então, pessoal, para a gente fazer o desbloqueio emocional, teve alguém que levantou a mão aqui. A Dilene. É pergunta? Se for pergunta, pode abrir. É porque nós vamos fazer o desbloqueio. Ou foi sem querer? Acho que foi sem querer. Tinha levantado a mão aqui. Então, esse bloqueio de escassez, privações. Bloqueio de falar em público. Por exemplo, 4ª série, você tinha 9 anos de idade e você foi apresentar um trabalho em sala de aula. E quando você subiu ali para apresentar, 9, 10 anos de idade, as crianças começaram a dar risada de você junto com o professor ou com a professora. E desde aquele dia você nunca mais conseguiu falar em público, você ficou com muita vergonha. O que é isso? É um bloqueio em falar em público. E quem tem esse bloqueio, só de eu contar essa história de uma forma resumida, você lembra até o nome da professora. Da 4ª série. Qual que é o nome da professora? Eu tinha 9 anos. 9 e 10. Olha, eu lembro o nome, tá vendo? Eu tenho, Tânia. Tá vendo que tá registrado? Como que lembra? Uma experiência negativa, ela te marca de uma forma tão profunda
que te trava. Fala que o perdão, se não ser liberado, trava a nossa vida. Perdão é uma coisa, ressignificação é outra. O que nós vamos fazer aqui vai ser ressignificação. Ok? Ressignificação emocional. Dentro de tudo que foi falado, eu quero saber desde o início da aula até agora. É uma pergunta geral. Uma pergunta. Você está acompanhando meus conteúdos, vocês estão acompanhando. Ó, burra é outra palavra, tá? Outro bloqueio. Quem ouviu muito burra, burro, burra, burra, burro, burra, tem um bloqueio de aprendizado. Tem dificuldade de desenvolver algo novo, bloqueio de criatividade. Às vezes segue só uma área ali específica, profissional, vive em seu mundo. Tudo que é fora do seu mundo tem dificuldade gigantesca de aprender. Pela palavra burra, burro, não faz nada direito, escreve de novo. Então você tem como resolver esse aqui gerou. Esse é um bloqueio emocional. E vou falar mais um bloqueio aqui, eu acredito que já falei de vários, os principais aqui. Mais um outro bloqueio. Dificuldade de expressar seus sentimentos. Quando criança, seu pai ou sua mãe te corrigia de uma forma muito bruta e falava para você engolir o choro. Fica quieto, engola o choro, vai dormir, cala a boca, senão eu vou te bater de novo. Então você não podia nem chorar. E você também não podia falar a sua versão, porque seu pai e sua mãe não deixavam. E sabe o que acontecia? Você ia dormir com aquele sentimento guardado. E se a gente for para a Bíblia, só para vocês entenderem, a Bíblia fala, né, Jesus falou isso, que nós devemos ireis e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Em outras palavras, você não pode dormir sem resolver o que precisa ser resolvido no dia. E quando criança, seu pai e sua mãe não davam oportunidade de fala e você ia dormir guardando uma mágoa. Então você guardava o sentimento. E hoje, que bloqueio é gerado? O que é gerado? Qual comportamento você tem? Você tem dificuldade de expressar seu sentimento para os filhos, para a esposa, para o marido, para o pai, para a mãe. Tem dificuldade de falar eu te amo. Tem dificuldade de abraçar. Tem dificuldade de honrar. Isso aí tem dificuldade de expressar os sentimentos. Vamos lá para fazer o desbloqueio. Vai ser o desbloqueio agora. Qual que é o sentimento ruim que você está tendo desde o início aqui do Jornada Online até agora? O sentimento ruim, o pior, qual que é? Escreve aí.